Beleza, consegui um tempinho aqui no trabalho para filmar. Vou fazer aqui em vídeo porque o Flipgrid não estava funcionando aqui no celular, só no computador que funciona. Mas bom, a pauta de hoje é se é melhor você crescer sendo uma criança nos Estados Unidos ou no Brasil. E eu separei em 4 perguntas que separam entre benefícios e malefícios. Quer dizer, mais benefícios de cada lado, né? E meio que isso já mostra os malefícios de cada um dos lados. Então a primeira pergunta, que na verdade é a mesma pergunta, né? São quais são os benefícios de você crescer sendo uma criança no Brasil. Primeiro seria a questão da língua. Você já nascendo no Brasil, você nasce falando português e desde pequeno eles já ensinam você a falar inglês na escola. Então você basicamente já consegue aprender inglês, que é uma língua muito mais fácil do que se aprender em relação ao português. Então você já tem essa vantagem aí da língua. Número 2, outro benefício de crescer brasileiro, né? Essa questão da família. Eu acho que as famílias brasileiras são muito mais unidas, são muito mais são mais amplas, né? Então tem essa questão do afeto, todo mundo sair para almoçar, ter essa questão do contato também, do abraço, do beijo, assim. Acho que as famílias aqui nos Estados Unidos são mais frias em relação a isso. Não tem muito essa questão do abraço, do toque, que no Brasil é muito presente. E acho que essa questão do Brasil das famílias serem mais unidas e terem essa questão do afeto, isso faz que as famílias sejam mais próximas e ter uma relação melhor entre pais, filhos e coisas assim. Terceiro, uma coisa que eu percebi sendo uma criança no Brasil e um pouco aqui nos Estados Unidos, é que o ensino, pelo menos na rede privada no Brasil, até o colegial, até o final do colegial, no Brasil é muito melhor do que aqui nos Estados Unidos. E não digo melhor eu digo em questão de ser mais, assim, avançado. Aqui as coisas, por exemplo, que eu estudei na minha escola do Brasil, no 8º ano, eu vi no junior year do high school aqui. E olha que eu faço aos honors, AP. Então acho que na rede privada, só na rede privada no Brasil, na pública não. Na rede privada é muito mais avançado do que privada e pública aqui nos Estados Unidos. Voltando agora um pouco à questão do afeto, eu acho que o brasileiro ele já nasce sendo mais, por conta de ter essa relação do afeto e tudo, eu acho que o brasileiro é uma pessoa mais extrovertida, então é uma pessoa que procura sair, conversar com as pessoas, se interessa mais pelas coisas, diferentes dos americanos que são mais na deles, eles são mais frios e individualistas, eu acho, né? O brasileiro que tem mais essa questão de querer sair, enfim. E eu acho que isso torna os brasileiros pessoas mais completas, assim, né? Uma pessoa que se interessa, que gosta de conversar, que mostra interesse nas coisas. Óbvio, não dá pra generalizar e falar que todos são assim, né? Mas eu diria, assim, em maioria, em termos de comparação às pessoas dos Estados Unidos. E é isso em relação aos benefícios de ser uma criança brasileira, mas agora, no outro lado da moeda, quais são os benefícios de crescer nos Estados Unidos? Acho que a primeira coisa e a mais discrepante em relação ao Brasil é a rede e sistema público, principalmente falando agora de escolas. Aqui nos Estados Unidos você pode estudar numa escola pública, que obviamente você não paga nada, e é tão bom quanto uma escola privada. São poucos quesitos que a escola privada aqui nos Estados Unidos se diferencia da pública. E que é com uma realidade completamente diferente em relação ao Brasil. Na escola pública, professor falta, professor não tem qualificação suficiente, os alunos não tem sistema de transporte ali para os alunos. É muito difícil estudar numa escola pública no Brasil. E isso é muito triste porque é o básico, a educação básica das pessoas, a base até o colegial, as pessoas não conseguem ter. E isso é muito triste porque acaba tirando a oportunidade de muita pessoa por não ter essa educação básica. E aí o que acaba acontecendo é a diferença socioeconômica, né, das pessoas, é o que a gente vê no Brasil, né? É um gap muito grande
entre a classe alta, a população mais rica, e a classe média baixa ali, entendeu? Não tem uma classe média muito grande como se tem aqui nos Estados Unidos. Então tem essa diferença social muito grande no Brasil devido à educação pública, porque as pessoas não podem ter uma educação de qualidade, sabe, de graça, sem pagar nada. E que acaba sendo o oposto no Brasil em relação aos Estados Unidos. Lá no Brasil, a rede pública só funciona na faculdade. Então, as universidades federais, por exemplo, a USP, a do Rio de Janeiro, a Federal do Rio de Janeiro, são faculdades excelentes, são de altíssimo nível e são da rede pública. Óbvio, tem faculdades privadas no Brasil tão boas quanto, mas a rede pública de faculdade no Brasil é a melhor. Então, e não faz sentido isso, porque como que uma pessoa que não consegue pagar a faculdade vai chegar num lugar tão concorrido que são as universidades públicas do Brasil, que todos os alunos de escola privada do Brasil aplicam para as públicas porque são as melhores, e acaba tendo essa competição injusta, porque como que alguém que não teve uma educação boa até o high school vai conseguir competir com alguém que estudou em escola privada a vida inteira? É muito triste isso, porque deveria ser uma competição igual, né? Mas os alunos de rede pública não conseguem isso porque tem aluno no high school no Brasil, agora no colegial, que lê em mesmo nível que uma criança de 5º, 6º ano aqui nos Estados Unidos. Então, acaba sendo um problema muito grande do Brasil e um benefício muito bom de estudar e viver aqui nos Estados Unidos, né? Você ter uma educação de qualidade e de graça. Bom, segundamente, outra coisa que pega muito é a segurança. Enfim, os Estados Unidos é um país de primeiro mundo, já desenvolvido. Eu tenho a consciência aqui que eu vou sair na rua e a chance de eu ser assaltado, sabe, com alguém com uma arma no meu carro, é muito pequena, porque aqui o sistema de justiça, enfim, polícia, tudo funciona muito bem, por ser um país já desenvolvido. O que não acontece no Brasil, que é muito triste, que, por exemplo, muitas crianças, muitos amigos meus da minha idade já foram assaltados no Brasil, e eu posso ter a consciência que isso não vai acontecer aqui comigo, assim, grande chance, né? E isso é um benefício muito grande aqui dos Estados Unidos, por você ter essa consciência, você ter a tranquilidade que você não vai ser assaltado, que ninguém vai, sabe, te roubar como numa frequência igual no Brasil. Óbvio que pode acontecer aqui como em qualquer outro lugar do mundo, mas aqui a chance é muito menor. E, enfim, ainda continuando nessa mesma linha de pensamento, a questão de infraestrutura e sem segurança, né? Infraestrutura, enfim, tudo aqui nos Estados Unidos é muito melhor do que no Brasil. Você pode ver as estradas, prédio, praça, construção pública, aqui funciona muito melhor. Aqui você pode, do lado da sua casa, ter um parque com quadra de basquete, quadra de futebol, assim, tudo perfeito. E no Brasil nem se fala disso, entendeu? As estradas no Brasil é tudo esburacada, demora um tempão pro governo, sabe, trabalhar e colocar esforços para algum trabalho público, que não acontece aqui nos Estados Unidos, né? E eu acho que em último lugar, né, falar um último benefício aqui de estudar nos Estados Unidos é a questão da meritocracia, que é um negócio que eu valorizo muito, que é aqui nos Estados Unidos todo mundo tem oportunidade igual. Não significa que todo mundo é igual, não existe que há uma igualdade 100%, porque sempre vai ter a discriminação, sempre vai ter classe social diferente, porém as oportunidades sempre estão aqui para todo mundo. Então, se você quiser uma coisa e correr atrás, pode ser que você tenha que, não sei, trabalhar um pouco mais duro que alguém. Mas a oportunidade está lá. A oportunidade está lá para você e você consegue alcançar se você trabalhar duro. O que não acontece no Brasil, não acontece. Lá no Brasil é um absurdo até que uma pessoa não tem uma oportunidade de achar um trabalho e conseguir vencer na vida por causa dessa discrepância social. A pessoa mora na favela e é muito difícil para ter uma educação de qualidade. Então,
Sabe, você competir num trabalho com alguém que estudou em escola privada a vida inteira, tem, sabe, uma família que dá suporte, competir com uma pessoa assim é muito difícil, entendeu? Então, é triste no Brasil essa falta de oportunidade, que tem muita gente que fica desempregada, então isso é muito triste aqui, quer dizer, no Brasil, né? Porque aqui eu vejo cada vez mais que se você quer, você consegue. Então, isso se mostra, por exemplo, numa rede de escola pública. Eles te dão 3 opções de aula. Você tem a aula regular, você tem a aula honors e você tem a aula AP, do enrollment. Se você quer um futuro melhor para você, você vai, obviamente, procurar o melhor, o AP, o honors. Mas se você se acomoda, fica confortável ali, beleza, você faz sua classe regular, mas você, enfim, poderia ter feito aulas mais avançadas, mas você, por escolha sua, porque se você quiser, você consegue. Por escolha sua, você escolheu ficar mais acomodado, então, sabe, vai ser muito mais difícil entrar numa faculdade top, entendeu? E isso é outra questão muito boa aqui dos Estados Unidos, de crescer nos Estados Unidos, na questão de oportunidade, né? Eu acho que as oportunidades são, sim, se não 100%, muito perto de 100% parecidas para as pessoas.